Olá, empresária! Olá, empresário! A reforma tributária já foi aprovada e agora entramos na fase mais perigosa para as empresas, a interpretação equivocada. Entre alarmismo, fake news fiscais e promessas irreais de simplificação imediata, empresários estão tomando decisões com base em ruído. E isso pode custar caro. Neste vídeo, você vai entender de forma técnica e estratégica o que realmente muda e como se preparar. A reforma redesenha a tributação de bens e serviços pela criação de dois tributos sobre consumo, estruturados no modelo de imposto sobre valor agregado, com legislação nacional e tributação no destino. Afeta diretamente empresas de todos os setores, especialmente as que operam em múltiplas unidades federativas com cadeias de suprimentos complexas. Muita atenção, empresários! Vamos tirar o elefante da sala. Quero começar mostrando os mitos mais recorrentes até agora, nesse período de transição da reforma. Mito 1. A carga tributária vai necessariamente aumentar. Uma percepção amplamente difundida é que a reforma elevará automaticamente a tributação para todas as empresas. As propostas, porém, buscam manter a carga global sobre o consumo, redistribuindo o peso entre setores. Isso não significa neutralidade no nível individual da empresa. Alguns segmentos enfrentarão elevação, enquanto outros se beneficiam. O empresário deve focar não em percentuais médios do debate público, mas em simulação específica de sua operação, considerando o regime atual, cadeia de créditos, perfil de clientes e localização. Mito 2. O Simples Nacional vai acabar. Documentos oficiais esclarecem que a reforma preserva o tratamento favorecido para micro e pequenas empresas, mantendo o regime com suas principais características. Empresas que vendem majoritariamente ao consumidor final tendem a ter menos mudanças na rotina. Negócios inseridos em cadeias longas podem, no futuro, avaliar alternativas de apuração para aproveitar créditos dos clientes, decisão que exigirá análise comparativa especializada. Mito 3. Incentivos fiscais serão sumariamente extintos. As propostas prevêem período de transição em que tributos atuais convivem com o novo modelo por alguns anos, permitindo a adaptação gradual. O desenho inclui possibilidade de regimes favorecidos para setores específicos, especialmente saúde, educação e transporte. Empresas que estruturaram projetos com base em benefícios regionais precisarão revisar contratos e projeções, mas não enfrentarão extinção abrupta. Outros mitos relevantes. Circulam também interpretações de que a reforma aumentará burocraticamente as obrigações fiscais, que beneficiará apenas grandes empresas, ou que mudanças ocorrerão da noite para o dia. Nenhuma dessas narrativas encontra suporte na arquitetura da proposta, que prioriza simplificação em médio prazo, transição gradual e aplicação harmônica entre entes federados. Agora que você já sabe o que é fake news, vamos juntos conferir aquilo que de fato acontecerá. Empresários, essas são as verdades que merecem atenção. Verdade 1. O sistema tenderá a ser mais simples, mas mais transparente. Hoje, empresas lidam com múltiplas legislações de ICMS, ISS, PIS e COFINS, com regras distintas por estado, gerando litigiosidade elevada. A adoção de tributos com legislação nacional e regras harmônicas simplifica o cumprimento de obrigações, embora a transição exija grande esforço. Simultaneamente, a tributação com ampla possibilidade de crédito torna o imposto mais visível em cada transação, aumentando pressão por conformidade e revisão de preço. Verdade 2. Setores serão afetados de forma diferente. A reforma busca reduzir distorções históricas que oneram mais a indústria e favorece a sede de serviços. Com imposto sobre valor agregado de base ampla, segmentos hoje menos tributados enfrentarão carga maior, enquanto setores com créditos não aproveitados se beneficiam. Para serviços intensivos em mão de obra, o ponto crítico é avaliar se o aumento de carga será compensado pela redução da complexidade tributária. Para indústria e comércio, o foco está em redução de cumulatividade e previsibilidade de crédito. Verdade 3. Planejamento tributário e compliance ganham relevância crítica. Com regras padronizadas e maior integração de dados entre fiscos, o espaço para práticas agressivas de elisão diminui. Compliance e controles internos robustos tornam-se centrais. Empresas com dificuldades hoje para conciliar escrituração fiscal enfrentarão um ambiente de fiscalização mais automatizado. Planejamento deixa de ser exercício pontual e passa a demandar monitoramento contínuo. Verdade 4. Transição exigirá convivência entre modelos por anos. Durante a implementação gradual, empresas operarão em um cenário híbrido, com tributos atuais e novos convivendo. Sistemas precisarão ser parametrizados para duas realidades, notas fiscais com regras diferentes e créditos conciliados em bases paralelas. A complexidade não desaparece com a promulgação,
migra para uma fase de adaptação que demanda atenção redobrada, preparação, prática e acompanhamento especializado. A Audito posiciona-se exatamente nesse espaço crítico entre legislação, operação e dados fiscais. Com especialização em auditoria fiscal e contábil, revisão de apurações e apoio ao planejamento tributário, a plataforma auxilia empresas a identificar riscos, ajustar procedimentos e preparar sistemas para a reforma. Nosso módulo federal realiza análises estruturadas que separam fato de ficção, mostrando para cada operação específica qual será o impacto real das mudanças. Identifica oportunidades de otimização, revisa cadastros de produtos e serviços e valida a conformidade em relação aos novos tributos conforme são regulamentados. A automação fiscal integrada permite que empresas operem em transição híbrida sem caos administrativo. Bora conversar? Escaneie o QR Code agora e tenha contato direto com quem está preparado de verdade para a reforma tributária.